A paz de Cristo para vocês que estão nos ouvindo, com mais essa mensagem. E hoje uma mensagem bastante curiosa, uma mensagem bastante, vamos dizer, interessante, que é um dito, é uma frase, tem gente que leva como um poema, que é o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? Vamos abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 4. Vamos ler. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em suas palavras e venças quando fordes julgados. Querido, meu irmão, minha irmã, meus amigos que estão nos ouvindo e nos acompanham através do nosso site, através do nosso programa, do nosso bate-papo na internet, eu quero dizer uma coisa para vocês. A voz é o sentido, é o meio de comunicação que Deus só deu ao homem. O homem no princípio, na criação, ele era íntegro. O homem no princípio da criação, ele era verdadeiro. O homem no princípio, ele era união com Deus, o Criador. Então o homem era verdadeiro. A partir do momento que teve a queda, o homem ele se tornou uma figura apenas da necessidade da glória de Deus, da necessidade de buscar a presença de Deus para que não fosse para lugares errados. Como poder dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Jamais. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como a gente acabou de ler na palavra. Agora quer dizer outra coisa, bastante interessante. Vamos lembrar alguns fatos. Lá no deserto, quando o povo foi tirado do Egito, né? O povo de Deus. O povo incrédulo, tá? Não pensa que era um povo maravilhoso, não. Era o povo de Deus, que era um povo israelita. Mas era um povo incrédulo. Um povo que não estava nem aí para Deus. Mas mesmo assim, Deus tirou pela misericórdia aquele que era o povo dele, para levar para a terra, para dar uma terra de conforto. E lembra, no deserto, um episódio que aconteceu com o irmão de Moisés, Arão, quando Moisés foi lá, passou aquele tempo todo lá em cima, o povo angustiado começou a clamar com a voz: Arão, precisamos de um Deus, precisamos de um guia. Vamos derreter esses ouros aqui que nós temos e vamos fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. A voz do povo pediu uma escultura, um símbolo falido, que não vale nada, para ser adorado. Isso é a voz de Deus? Não. É a voz do povo. Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer que você adore imagem. Deus não busca coisas em outras situações para substituí-lo. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é Deus. Vamos um pouquinho mais para frente. A Inquisição, o tempo da Inquisição. Quando aquelas pessoas inocentes que lutavam pelos seus direitos, pelo direito do povo, eram pegas, levadas para a fogueira, para a forquilha, para a guilhotina, o povo gritava: matem-o, queimem, destruam, ele merece, eles são bruxos. E eram pessoas inocentes. Eu pergunto, era a voz de Deus ou era a voz do povo? Deus não tem prazer na morte do homem. Ezequiel 18 fala isso. Deus não tem prazer na morte do homem, mas o homem pedia
E vamos andando. Querido, você, eu estou falando para você evangelho, que critica espírita, critica o católico, critica o budismo. E nós, com a nossa palavra, mentimos. Nós, com a nossa palavra, trazemos profecias falsas. Nós, com as nossas palavras, só pensamos em riquezas de templos. Nós, com as nossas palavras, só fazemos barganhas com Deus. Isso é a voz de Deus ou é a voz do povo? Eu não estou aqui como santo, já errei muito e continuo errando, e estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas quantas vezes a gente professa, fala alguma coisa, é que aquele cara morresse, que aquilo acontecesse isso. Sabe por quê? Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E para encerrar esse bate-papo, para encerrar essa palavra, o episódio da vinda de Jesus, o nosso Deus, que vem ensinar o Evangelho, nos salvar, o Filho do Senhor, participou da nossa criação lá no princípio. A Trindade, Uno, Trino, Deus Uno. Jesus, que não se corrompeu. Jesus, que é santo. Jesus, que é o nosso próprio Deus, para nos salvar. Trouxe a palavra do Evangelho puro. O que o povo pediu? Crucifiquem-o, matem Jesus e soltem Barrabás, um criminoso da pior espécie da época. E a cruz era um lugar de pecado máximo, humilhação máxima, em que os bandidos eram presos nela. E foi para lá que o povo mandou Jesus. Então eu pergunto e deixo essa pergunta para vocês. A voz do povo é a voz de Deus? Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente pensa. Mais uma reflexão. Muitas vezes as nossas orações não é a oração que Deus queria que fizéssemos. Muitas vezes a gente chega e fala assim, eu entrego na mão de Deus. Deus é a minha justiça, é o meu vingador. Lá dentro do nosso âmago, na nossa alma, na introspectiva do nosso ser, nós estamos falando assim, destrua essa pessoa, me dê essa situação, porque eu tenho poder, eu tenho a você, Deus, então você é meu justiceiro, destrua essa pessoa e me dê a paz. Estou mentindo? Deus abençoe você, a sua família. E a voz do povo não é a voz de Deus. Glória a Deus, fiquem com Deus.